Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Reflexão do dia 5 de julho de 2025. 13ª semana do tempo comum, sábado. Cor litúrgica verde. Santo do dia. Santo Antônio Maria Zaccaria. Aliás, ele é o pioneiro da pastoral familiar, hein? Ele que no século XVI já se inspirava na família para desenvolver aí os seus dons. Antônio Maria nasceu em Cremona, no norte da Itália, em 1502, na família Zaccaria, tradicional nobre e nobreza italiana. Ao perder o pai muito cedo, teve de sua mãe o grande gesto de amor que consistiu em dedicar-se somente para a sua educação e formação. Com apenas 18 anos, Antônio Maria doou toda a sua herança para sua mãe e foi viver na pobreza, estudar, embora estivesse estudando medicina. Ele fez da sua profissão um apostolado. Por isso, não cuidava só do corpo dos seus pacientes, mas também das suas almas. Ele os tratava todos como irmãos. Ele fundou a congregação do Clérigos Regulares de São Paulo e, com a ajuda de uma condessa, a Congregação das Evangélicas de São Paulo. Criou ainda um grupo de casais para leigos. Antônio viveu e comunicou vida num período mais difícil da Igreja Católica, ali quando estava aquela divisão do protestantismo. Meu Deus, que pela intercessão de Santo Antônio Maria Zaccaria, o Senhor possa nos conceder a mesma graça que ele recebeu para propagar a devoção à tua Eucaristia e, no dia da nossa morte, acordar como ele acordou, após viver uma vida entregue a ti, nos braços da Virgem Maria. Amém. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vamos ouvir atentamente a palavra do Senhor, né, que nesta liturgia nos mostra que Deus tem planos para nós. Então, nós, às vezes, queremos realizar os nossos planos, mas é isso que nós vamos ver na primeira leitura, no Salmo, e também no Santo Evangelho de hoje. Ouçamos com atenção a Santa Palavra do Senhor. Leitura do livro do Gênesis. Quando Isaque ficou velho, seus olhos enfraqueceram e já não podia ver. Chamou então o filho mais velho, Esaú, e lhe disse: Meu filho. Este respondeu: Aqui estou. Disse-lhe o pai: Como vês, já estou velho, e não sei qual será o dia da minha morte. Toma as tuas armas, as flechas e o arco, e sai para o campo. Se apanhares alguma caça, prepara-me um assado saboroso, como sabes que eu gosto, e traze-o para que eu o coma, e assim te dar a bênção antes de morrer. Rebeca escutava o que Isaque dizia a seu filho Esaú. Esaú saiu para o campo à procura de caça para o pai. Rebeca tomou então as melhores roupas que o filho mais velho tinha em casa e vestiu com elas o filho mais novo, Jacó. Cobriu-lhes as mãos e a parte lisa do pescoço com peles de cabrito. Pôs nas mãos do filho Jacó o assado e o pão que havia preparado. Este levou-os ao pai, dizendo: Meu pai. Estou ouvindo, respondeu Isaque. Quem és tu, meu filho? E disse Jacó a seu pai: Eu sou Esaú, teu filho primogênito. Fiz como me ordenaste. Levanta-te, senta-te e come da minha caça, para me abençoares. Isaque replicou-lhe: Como conseguiste achar assim depressa, meu filho? Ele respondeu: É o Senhor teu Deus que fez que isso acontecesse. Isaque disse a Jacó: Vem cá, meu filho, para que eu te apalpe e veja se és
ou não, meu filho Esaú? Jacó achegou-se a seu pai Isaque, que o apalpou e disse: A voz é a voz de Jacó, mas as mãos são as mãos de Esaú. E não o reconheceu, pois suas mãos estavam peludas, como as do seu filho Esaú. Então decidiu abençoá-lo. Perguntou-lhe ainda: Tu és de fato meu filho Esaú? Ele respondeu: Sou. Isaque continuou: Meu filho, serve-me da tua caça, para eu comer e te abençoar. Jacó serviu-o e ele comeu. Trouxe-lhe depois vinho e ele bebeu. Disse-lhe então seu pai Isaque: Aproxima-te, meu filho, e beija-me. Jacó aproximou-se e o beijou. Quando Isaque sentiu o cheiro de suas roupas, abençoou-o, dizendo: Este é o cheiro do meu filho. É como o aroma de um campo fértil que o Senhor abençoou. Que Deus te conceda o orvalho do céu, e a fertilidade da terra, a abundância de trigo e de vinho. Que os povos te sirvam e se prostrem as nações em tua presença. Sê o Senhor de teus irmãos, e diante de ti se inclinem os filhos de tua mãe. Maldito seja quem te amaldiçoar, e quem te abençoar, seja bendito. Palavra do Senhor. Salmo responsorial, Salmo 134. Louvai o Senhor, porque é bom. Louvai o Senhor, bendizei-o. Louvai o Senhor, servos seus, que celebrais o louvor em seu templo e habitais junto aos átrios de Deus. Louvai o Senhor, porque é bom. Louvai o Senhor, porque é bom, cantai ao seu nome suave. Escolheu para si a Jacó, preferiu Israel por herança. Louvai o Senhor, porque é bom. Eu bem sei que o Senhor é tão grande, que é maior do que todos os deuses. Ele faz tudo quanto lhe agrada, nas alturas dos céus e na terra, no oceano e nos fundos abismos. Louvai o Senhor, porque é bom. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhes Jesus: Por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim, eles jejuarão. Ninguém coloca remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo repuxa a roupa e o rasgão fica maior ainda. Também não se coloca vinho novo em odres velhos, senão os odres se arrebentam, o vinho se derrama e os odres se perdem. Mas vinho novo se coloca em odres novos, e assim os dois se conservam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Se nós pensarmos direitinho, nós vamos entender esse evangelho, porque pode alguém jejuar no dia do casamento? Então, no dia do casamento, cai no domingo ou cai numa sexta-feira. Não, não vou poder ir no casamento porque eu estou na prática do jejum. Então, nós temos que ter esse bom senso, né? De festejar também a graça de Deus, e festejar a presença de Deus num sacramento, como é o sacramento do matrimônio, também é uma forma de doação, é o mesmo efeito do jejum. Por acaso pode as pessoas, né? Disse-lhe Jesus, né? Por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles, né? Então os apóstolos estão com Deus. Deus é o Senhor. O nosso jejum é para nos aproximarmos de Deus, do nosso Senhor. Ali os apóstolos estão com o Senhor, já estão com o Senhor. Então, no caso, não se enquadraria ali o jejum. Mas dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Esses dias já chegaram. Nós estamos na igreja, né?
Cristo não está mais presente fisicamente com a gente, assim, humanamente com a gente, embora esteja presente em espírito, em verdade, né, no Espírito Santo, com a igreja, junto com a igreja. Mas por isso que hoje nós praticamos o jejum como uma forma de oração, contemplação ao nosso Senhor. E quando no Evangelho ele fala, ninguém coloca um remendo novo num tecido velho, ou o vinho novo em odres velhos, né? Dizendo que há toda uma prática, toda uma postura diante de uma vida nova que o Senhor nos apresenta. Ou seja, viver com Cristo não dá para dar jeitinho, eu não consigo, não é questão de remendo. Eu tenho que ter uma postura. Vinhos novos se colocam em odres novos. Então, posturas novas, atitudes novas. Nós temos uma memória da nossa vida passada. Nós temos a memória de quando eu era solteiro, quando eu era criança, rapaz, quando eu vivia, né, no pecado, quando eu era moça, né, vivia no pecado. Então, não dá para fazer nenhuma adaptação a este pecadinho, eu vou guardar aqui, eu vou guardar acolá, eu vou conservar este pecado ou aquele. Não adianta. É postura nova. Vinhos novos se colocam em odres novos. Né? Se eu tentar colocar esta postura evangélica de homem e mulher convertida, mas ficar na memória dos meus pecados me saboreando, isso vai se romper uma hora. Então, nós temos que ter muito cuidado. Então, é o que nos mostra a primeira leitura hoje. Isaú era o filho mais velho, mas as atitudes de Isaú, elas eram completamente contra tudo aquilo que Deus nos ensinava. E naquela época também, eh, a sua mãe estava aflita, porque Isaú, se ele recebesse a primogenitura, ele ia realmente usar de uma forma não santa, não ia santificar nada. Então ela faz essa trama e acaba colocando a bênção para Jacó. Então, embora o pai, Isaac, ele queria abençoar o filho mais velho, o primogênito, mas acaba abençoando o filho mais novo, Jacó. Então, isso aí nos mostra também a questão de vinhos novos se coloca em odres novos, né? Então, uma bênção, se fosse dada ali para Esaú, ele ia trazer para a igreja ou para a continuidade da nação escolhida pelo Senhor uma série de práticas pagãs, porque de Esaú surge Edom, né? Surge os Edonitas, que tem essa característica de cultuar deuses estranhos. Então, ali é o agir de Deus, é o agir de Deus que não aceita remendo, é o agir de Deus que não aceita vinho novo em odres velhos. Então, o vinho novo tem que se colocar em odres novos e escolhe Isaú para esta atitude. Isso é para a primogenitura. E isto é confirmado aqui no Salmo. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom. Cantai o seu nome suave. É o próprio Senhor que escolheu para si a Jacó. Preferiu Israel por sua herança e não Esaú. Tá? Então, nós temos que viver também nessa condição, aceitarmos. Deus tem hora que interfere na história e dá destino à nossa vida também, do jeito que Ele quer, do jeito que Ele planejou. Então, essa submissão nossa ao Senhor, aceitar as coisas de Deus na nossa vida, também nos santifica. Há uma mortificação. Nosso desejo era seguir um outro caminho, mas agora eu estou seguindo um caminho completamente contrário aos meus desejos, mas servindo a Deus com retidão. É o que nos ensinou Antônio Maria Zacarias, né? Ele, um jovem, você tem que imaginar um jovem, médico, tudo, com muito dinheiro, mas em um certo momento da vida dele, Deus toca no coração dele e ele doa toda a sua riqueza para sua mãe, devolve para sua família e vai viver uma vida de oportunidades em Deus, sendo ele conseguiu fazer a medicina, estudar a medicina, mas sendo pessoas ajudando, né? Pessoas
ali contribuindo com o seu ministério. Às vezes Deus opera assim, você deseja ter alguma coisa ou alcançar algo, mas pelo seu trabalho, pela sua luta, mas não é no plano de Deus. Deus vai te dar um determinado bem, uma determinada situação, através de uma outra pessoa, promovendo uma outra pessoa, e acaba que essa outra pessoa te ajuda a conquistar os seus sonhos. Eh, Deus age do jeito que ele quer. E Antônio Maria Zaccaria percebeu isso, aceitou essas ajudas e, no momento em que a igreja precisava de almas convertidas para o Senhor, de famílias convertidas para o Senhor, ele que é o patrono, o pioneiro da pastoral familiar, desenvolveu seu ministério na Itália, resguardando a igreja daquelas pressões que tinham filosóficas quando da divisão da igreja com o protestantismo. Então, tá aí, é Deus agindo nas nossas vidas. Que o Senhor, então, possa fazer de nós o que quiser. A nossa intenção pode ser até jejuar, mas a intenção de Deus é estar conosco, festejar conosco, nos dar um caminho, uma alternativa. Então, que o Senhor faça de nós o que Ele quer. Eis aqui o vosso servo, Senhor, vossa serva, Senhor. Assim como disse Maria, Senhor, faça-se em mim segundo a vossa vontade, não a minha vontade, mas a tua vontade. Esta é uma decisão profunda na fé. E queremos hoje entregar a nossa vida na mão de Deus. É isso que nos pede a liturgia de hoje. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se Ai de mim, se não evangelizar. E a reflexão do dia é um programa diário que tem por esse objetivo fazer o estudo bíblico, primeira leitura, o Salmo, segunda leitura, o Evangelho, para que nós possamos entender que mistério tem a liturgia, por que essas palavras foram escolhidas, o que a igreja quer dizer para nós. E hoje o Senhor nos revela que nós devemos ser dóceis aos projetos de Deus para a nossa vida, saber aceitar aquilo que Deus planejou para nós. E só vamos descobrir isso em perfeita unidade com o Senhor, em perfeita sintonia com o Senhor. Seja você também um anunciador da Boa Nova, divulgando em suas redes sociais esse estudo, essa palavra, essa pregação, para que mais corações acolham a palavra de Deus. Se você não nos segue em um dos nossos canais, Instagram, Facebook e YouTube, vá lá, se inscreva, dá um joinha, faça um pequeno comentário para que mais corações sejam alcançados com a palavra de Deus. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.